Capítulo 1339. Embora a voz vinda do telégrafo não fosse nada fora do comum, era apenas um pouco intermitente. Faltavam as mudanças óbvias de tom. Normalmente, isso não causaria terror nos outros, mas o coração de Verdu de repente explodiu com uma onda de medo. Foi como uma bala com chamas atirando em um depósito de munição. Acertou com precisão um barril de pólvora inflamável e acendeu o medo que Verdu havia acumulado e suprimido anteriormente. O horror que inundou cada canto de seu corpo era como uma mão que agarrou o coração de Verdu e apagou seu cérebro. Ele se virou abruptamente e correu freneticamente em direção ao cais remanescente onde estava o navio pirata. Durante este processo, Verdu esqueceu completamente de pensar. Ele não se lembrava de usar um manto clássico que o permitia teletransportar-se. Tudo o que ele fez foi correr pelas ruínas com os pés, ocasionalmente tropeçando em itens aleatórios e caindo pesadamente no chão. Às vezes, seu rosto ficava roxo por causa das roupas apertadas, e ele não tinha escolha a não ser parar para recuperar o fôlego. Porém, toda vez que se recompunha um pouco, ele rastejava e continuava correndo. Parecia ter perdido a racionalidade e estava agindo puramente por instinto. Sem a força que ele fornecia, a porta de madeira não conseguiria manter o equilíbrio. Ela escorregou da parede desabada e caiu no chão coberto de tijolos. A névoa branco-acinzentada e as casas sombrias desapareceram. Depois de 5 minutos, Verdu correu de volta ao cais sob a tempestade. Seus olhos estavam bem abertos, cheios de pânico e confusão. Ele não percebeu que havia uma pessoa parada no convés do navio pirata, olhando silenciosamente para ele. Este era o jovem usando meia cartola e um longo casaco preto. Ele tinha uma expressão fria. Verdu nem pensou nisso e imediatamente usou a passarela para retornar ao navio pirata. Correu para o segundo andar antes de correr para seu quarto. Bang! Ele bateu a porta e se aninhou na cama pequena e estreita. Enrolou-se firmemente no cobertor e estremeceu. Quando outra costela fraturou novamente, uma dor insuportável o atingiu e ele finalmente se recuperou do horror. Percebeu que seus membros estavam doloridos e seu corpo estava quente. Cada respiração era como um trovão. Ele lutou com todas as suas forças e, finalmente, tirou seu manto clássico e caiu de volta na cama. Ele se sentiu tonto e enjoado. O ar parecia insuficiente. Fora do quarto, o homem de aparência fria levantou de repente a mão. Ele pegou uma luva de pele humana e a colocou na palma da mão esquerda. De repente, o homem desapareceu no ar e apareceu em um canto das ruínas. Apareceu ao lado da porta de madeira comum. Ele se abaixou e levantou a porta de madeira, permitindo que ela ficasse na frente da parede desabada. Logo depois disso, o homem de sobretudo preto imitou as ações de Verdu. Ele estendeu a mão para a alça e girou-a para baixo. Então, empurrou a porta de madeira para frente e a deixou encostar na parede. Quase ao mesmo tempo, ele viu uma névoa branco-acinzentada. Viu as ruas e casas vagamente discerníveis na névoa. Entre as casas, a mais clara e mais atraente era a central telegráfica do Porto Banse. O resto estava mais ou menos embaçado. Nesse momento, a voz calma do telégrafo perguntou pela porta: "Quem é você?" "Eu sou German Sparrow", respondeu o jovem de meia cartola no mesmo tom pausado. O interior da central telegráfica do Porto Banse de repente ficou em silêncio, como se alguém estivesse caminhando silenciosamente em direção à porta. Naquele momento, German Sparrow virou a cabeça para o outro lado. No fundo da rua, uma figura se aproximou. Ele usava um chapéu de palha e uma toalha no pescoço. Estava se curvando para puxar alguma coisa.
À medida que a figura se aproximava, o contorno do objeto atrás dele tornou-se gradualmente claro. Era um veículo preto com 2 rodas. Tinha um telhado que poderia bloquear o sol escaldante e a chuva. No veículo estava sentada uma mulher com um vestido até a cintura com leque bordado. Tanto ela quanto o motorista estavam escondidos por uma névoa espessa, tornando difícil para qualquer um ver suas aparências exatas. Quando passaram por German Sparrow, ele mal conseguiu ver alguns detalhes através da névoa. O homem curvado que puxava a carruagem tinha um rosto podre com pus amarelo claro escorrendo. Nas áreas onde a senhora não estava coberta pelo leque e pelas roupas, sua pele estava inchada e com brilho em meio a muitas manchas azuis e pretas. Com um toque, uma campainha soou. Um trem azul com 2 vagões saiu na frente de German Sparrow. Neste momento, German Sparrow percebeu que havia uma trilha preta como ferro no chão. Acima dele havia longas filas. No topo do vagão do trem, havia uma estrutura de metal bastante complicada que deslizava sobre as longas trilhas. Pela janela de vidro do trem, German Sparrow viu os passageiros lá dentro. Eles encaravam as ruas, mas apenas suas cabeças permaneceram. Cada cabeça pendurada por uma coluna sangrenta. As pupilas de German Sparrow dilataram-se enquanto ele assistia silenciosamente à cena sem se mover por um longo tempo. Depois de quase 1 minuto, deu um passo à frente na tentativa de entrar na rua embaçada sob a névoa branco-acinzentada. No entanto, a névoa o bloqueou. Não importa qual método ele usasse, não conseguiria passar por ela. 15 minutos depois, German Sparrow interrompeu suas tentativas e fechou a porta de madeira, eliminando a névoa. Então, ele arrastou a porta de madeira e teletransportou diretamente para o navio pirata. Ele não estava nem um pouco preocupado em ser amaldiçoado. Então colocou a porta de madeira no convés e estendeu a mão esquerda novamente para agarrar a maçaneta da porta. De repente, houve um estalo no pescoço de German Sparrow. Sua cabeça parecia ter sido levantada por uma mão invisível enquanto arrastava uma coluna sangrenta. A expressão de German Sparrow não mudou quando ele levantou friamente a mão direita e pressionou-a acima da cabeça, pressionando a cabeça de volta à posição original. Imediatamente depois, girou a maçaneta como se não estivesse afetado e empurrou a porta de madeira novamente, permitindo que ela se apoiasse no navio. No entanto, desta vez, não havia névoa branco-acinzentada, nem ruas, casas ou trens visíveis. Pode-se dizer que não havia nada de incomum. No segundo seguinte, a porta de madeira decaiu rapidamente, transformando-se em um monte de lama, como se tentasse evitar o destino de ser testada. German Sparrow não impediu. Ele tirou um anel de ouro incrustado com um rubi e o usou por quase 10 segundos. Depois que o anel desapareceu, German Sparrow estendeu a mão direita e puxou a mesma porta de madeira comum do vazio antes de continuar suas tentativas. Depois de confirmar que a porta de madeira perderia seus efeitos assim que saísse de Bansi, German Sparrow acenou casualmente com a mão, permitindo que ela desaparecesse no ar. 2 horas depois, as nuvens escuras no céu se dissiparam gradualmente. A tempestade que vinha se formando há muito tempo finalmente não caiu. Quando o navio pirata estava longe de Bansi, Verdu, que havia terminado de tratar seus ferimentos, pegou um frasco de remédio e adormeceu rapidamente para poder ajustar seu estado mental. No nebuloso mundo dos sonhos, ele correu por uma charneca desolada, procurando freneticamente por algo, mas não encontrou nada. De repente, Verdu ouviu uma voz fraca vinda das profundezas da charneca. O grande Deus da guerra, o símbolo de ferro e sangue, o governante do caos e conflito. Essa frase foi repetida inúmeras vezes,
mas não alarmou Verdu o suficiente para tirá-lo de seus sonhos. Depois de algum tempo, Verdu acordou e abriu os olhos. Naquele momento, o sol da manhã brilhava no quarto do lado de fora da janela, trazendo consigo uma luz fraca. Verdu sentou-se lentamente e percebeu que não precisava usar os poderes de um astrólogo para recordar as 3 frases do nome honroso que ouvira em seu sonho. E seu conhecimento relativamente rico de misticismo lhe dizia que se referia a uma existência oculta no nível de uma divindade. Será isso o resultado dos símbolos e padrões incompletos ao redor do altar, ou o resultado de eu ter testemunhado aquela rua em meio à névoa branco-acinzentada? Verdu franziu a testa e mergulhou em pensamentos profundos. Ele não tentou recitar precipitadamente aquele nome honroso, porque sabia o quão miseráveis morriam pessoas que haviam feito algo assim. Deus da guerra. Verdu lembrou-se vagamente de ter visto o nome dessa divindade em um livro de sua família. Ele decidiu fazer algumas pesquisas antes de considerar como lidar com isso mais tarde. Reticências. Porto Bance, na montanha desabada perto da costa. Chamas vermelhas, brancas ou alaranjadas emergiram das fendas do cascalho, formando uma pessoa. Esta pessoa usava uma armadura preta manchada de sangue, com cabelos ruivos meio crescidos. Parecia jovem e bonito. Havia uma marca cor de sangue em sua glabela que lembrava uma bandeira. Havia vestígios de decomposição em seu rosto. Não era outro senão o espírito maligno do Anjo Vermelho, Sauron Enyorn-Medici. Se ele não tivesse o castelo de Sefirah e uma característica de assistente de mistérios para permitir que suas marionetes corressem ao redor do mundo sem considerar as limitações de distância, eu não precisaria tomar uma rota tão indireta. O espírito maligno do Anjo Vermelho fez uma careta, não se sabia com quem estava falando. No ar, um corvo pousou no topo de uma pedra. Havia um círculo branco em seu olho direito e uma voz humana soava de sua boca. Você realmente usou ele e não ele. Este não é o seu estilo. O espírito maligno do Anjo Vermelho riu. Isso porque ele deseja que os outros o chamem de ele e não de ele. Enquanto falava, Sauron Enyorn-Medici olhou para o corvo. Essa sua forma parece mais fofa do que o seu verdadeiro eu, você não acha? Pequeno corvo? O corvo de olhos brancos respondeu sem qualquer sinal de raiva. Sua zombaria é igual a você. Ainda vivendo na época anterior. O espírito maligno do Anjo Vermelho sorriu e disse: os desenvolvimentos foram bastante tranquilos e ele foi enganado. No entanto, acredito que mesmo que descubra, ele provavelmente fechará os olhos. Para que vocês dois se tornem imemoriais, Porta, tem que retornar. Esse hipócrita ainda pode estar hesitante sobre se deve fazer isso, porque se não tomar cuidado, isso provocará um enorme desastre. Haha, eu gosto de desastres. Pequeno porco, quando você vai fazer seu pagamento? Se você não tiver força suficiente, não serei capaz de ganhar a confiança do estúpido Abraham. Quando ele orar para você, disse o corvo de olhos brancos, se você está preocupado que tal estado não dure muito, posso parasitar um verme do tempo em seu corpo e ajudá-lo a mantê-lo. Não há necessidade de me agradecer. Enquanto ele falava, o corvo abriu as asas e desapareceu no vasto céu noturno. O espírito maligno do Anjo Vermelho virou sua cabeça e, com a vantagem do terreno, exibiu uma expressão solene enquanto olhava para as ruínas de Bance. Ponto.